Vamos lá, turma, relembrar um pouquinho sobre o período paleolítico. Período da pedra lascada, dos homens nômades, e a gente tem outros 3 períodos dentro do paleolítico, que é o médio, o superior e o inferior. Lembrando que a arte nesse período ela não estava ligada à ideia de arte, mas sim ao desenvolvimento da comunicação e das linguagens. Então, esses homens habitavam as cavernas e dentro dessas cavernas é que iniciavam alguns desenhos. As esculturas sempre lembram as gordinhas de seios e quadris fartos, conhecidos como amuleto para pedir fartura e fertilidade para a terra. E a gente também tem uma imagem seguinte, para lembrar como os homens da Idade da Pedra faziam seus machados de mão. Tá? Na linha do tempo, vocês observam, a gente tem Paleolítico, Neolítico, Idade dos Metais, e aí você começa o início da escrita e vem Idade Antiga, Idade Média, Moderna, Contemporânea. Porém, nessa linha do tempo aqui não tem o Mesolítico. Lembrando que o Mesolítico ele não vai aparecer em todas as pesquisas e estudos, tá? Que é um período de transição. Então, vamos lá. Período Mesolítico, ele fez parte da história? Sim. Ele é um período de transição do Paleolítico para o Neolítico. A pré-história era subdividida, então, em 3 grandes períodos, tá? Cada um período carregava uma forte característica da evolução humana. E esse mapinha aqui é para a gente compreender como foi que se deu esses 3 períodos, tá? Paleolítico, Paleolítico inferior, Paleolítico médio, Paleolítico superior, Mesolítico ou Epipaleolítico e Neolítico. Então, no Mesolítico, os homens começam a se sedentarizar. A estocagem de alimentos e a confecção de ferramentas são características desse momento. A comunidade começa a ganhar traços de hierarquização. No Mesolítico, as cavernas só eram utilizadas no período de inverno, quando o frio era muito forte e os homens utilizavam elas para se aquecer. A vida do homem que vivia preso na caverna acabou. Ele estava mais livre, vivendo então ao ar livre e tendo uma relação mais social com outras pessoas. Para a construção de suas casas, era comum a utilização de pedras, madeiras e folhas. Ou seja, essa transição você vai ver lá um pouco mais adiante no Neolítico. Mas uma das características do período Mesolítico foi a descoberta do fogo, o que ajudou aquela população em vários aspectos. Dentre eles, espantar animais ferozes, iluminar noites escuras, proteger-se do frio, cozinhar, entre outros. No Mesolítico não aconteceu em todo o mundo. É por isso que esse marco ele não é registrado por todos os livros ou por todas as pesquisas e artigos científicos, tá? O período Mesolítico vai de 13 a 9 mil anos antes de Cristo. E só aconteceu em regiões em que a transição do Paleolítico para o Neolítico não foi direta. Então ele estava lá no meiozinho. Uma das características do período Mesolítico, o acontecimento de uma das últimas glaciações, onde a temperatura ficou mais branda, o que fez com que a população tivesse um novo modo de viver. As características desse período: os hominídeos ainda eram caçadores e coletores com um modo de vida nômade, então procuravam lugares com cavernas no inverno e onde conseguiam caçar com maior facilidade e montavam acampamentos no verão. É nesse período que alguns grupos humanos vão começar a se desenvolver o sedentarismo, principalmente nas regiões costeiras da Europa. Esse período só vai deixar de existir quando todos os hominídeos aperfeiçoarem a forma de vida sedentária, se tornando produtores de seus próprios alimentos. Nesse período, grande parte da sua arte é retratada ao ar livre, com esquemas abstratos, com danças e rituais retratados. A arte está ligada à religiosidade e mantém os mesmos aspectos do Paleolítico. O natural e o divino não se separam. Isso mesmo, o natural e o divino não se separam. Então, forças da natureza serão cultuadas e a força feminina, lembra Vênus? E a origem da vida continuam sendo objeto de forte adoração. As esculturas
principalmente da cultura asiliana, vão nos mostrar que agora damos formas ao abstrato e à geometria de maneira muito mais explícita e trabalhada. A arte rupestre também vai caminhar de acordo com a consciência dos grupos humanos e vai criando aspectos mais esquemáticos, com feições mais claras. E não só os animais e humanos vão aparecer, mas o que estão fazendo também tem caça, pesca, danças, batalhas, lutas e rituais. São retratados dando forma às coisas mais abstratas. As figuras representam uma sociedade hierarquizada a partir da retratação de xamãs e feiticeiros nessas paredes, nas paredes das cavernas. A religião no Mesolítico havia a cultura de enterrar os mortos em túmulos feitos em cavernas e depositar objetos pessoais do morto junto ao corpo. Isso nos faz lembrar também o período dos egípcios, onde eles realmente enterravam junto com o seu morto nos grandes sarcófagos tudo aquilo que ele adquiria durante vida. Do Nilo que surgiram as pirâmides. No Antigo Egito, se acreditava que o corpo de um rei tinha que ser preservado para sempre, para que a alma também pudesse viver eternamente. Foi assim que surgiram as pirâmides para guardar os corpos mumificados dos reis egípcios. Junto com os corpos dos soberanos, eram guardados em câmaras secretas tesouros de ouro e de outros objetos de grande valor. Então aqui você tem uma imagem de pontos de flecha desse período mesolítico. Isso se encontra em um museu. Uma das características do período mesolítico foi a construção de cerâmicas. Lembra do que eu falei na aula anterior sobre as olarias? Aqui mais uma imagem. Pintura rupestre do Mesolítico passou a representar rituais, danças e cerimônias. Veja como fica muito mais claro agora a posição dos homens, o formato do corpo e dos animais. E o Neolítico? Neolítico significa pedra nova ou ainda idade da pedra polida. Vamos lá. As características do Neolítico. A pedra que antes era lascada passou a ser polida, melhorando o seu corte. O homem passou a se fixar à terra, domesticando animais e cultivando alimentos. Nessa etapa, surgiram também as primeiras aldeias que estabeleceram-se num território. Nessas aldeias, a população começou a crescer e ampliou-se a oferta de alimentos. A vida social nessas aldeias foi se tornando mais complexa e a divisão do trabalho ampliou-se gradativamente. Durante o Neolítico, ou Idade da Pedra Polida, ocorreram grandes transformações no clima e na vegetação. O continente europeu passou a contar com temperaturas mais amenas e observamos a formação do deserto do Saara na África. A prática da caça e da coleta se tornaram opções cada vez mais difíceis. A agricultura e o consequente processo de sedentarização do homem se estabeleceram gradualmente. Este novo modo de vida sedentário foi denominado de Revolução Neolítica. Surgindo então a produção de cerâmica, a fiação e a tecelagem, assim como métodos básicos da construção arquitetural em madeira, tijolo e pedra. Iniciam-se também nesse período as imponentes estruturas megalíticas, construções feitas com grandes pedras monolíticas relacionadas com o culto dos mortos ou com objetos religiosos. Quanto à construção arquitetônica, ela geralmente estava relacionada a cultos religiosos. A construção mais impactante e preservada desse período está no sul da Inglaterra. Esse impressionante monumento megalítico tem estrutura circular e foi construído entre 1800 a 1400 a.C. Suas pedras pesam em torno de 25 toneladas. Vamos observar. Desse período temos as construções denominadas de dolmens, que consistem em duas ou mais pedras grandes fincadas verticalmente no chão, como se fossem paredes. E uma grande pedra era colocada horizontalmente sobre elas, parecendo um teto. Observando a imagem a seguir, a gente consegue perceber as pedras polidas. Então, a técnica típicas, pedra polida, atividades,
arte, ritos, tecelagem, pecuária e agricultura. Então, de acordo com os achados arqueológicos, a produção artística desse período é caracterizada pelo surgimento de parâmetros geométricos, relacionada a uma suposta evolução dos padrões naturalistas, realistas para um abstracionismo na representação das formas. Destacam-se no período neolítico grande variedade de invenções e capacidades, como a descoberta da cerâmica, pela cozedura de barro, tecelagem e métodos básicos de arquitetura em madeira ou pedra. Lembrando que esse período, ele confunde-se um pouco com o Mesolítico, porque não foi em todos os locais que o Mesolítico ele aconteceu. Os utensílios fabricados em argila consistiam em recipientes frequentemente decorados com desenhos abstratos. Vamos observar mais um espaço relacionado à arquitetura. Monolitos. A maneira de desenhar também teve transformações significativas. No Neolítico, além das pinturas de animais na rocha, também são registradas a vida cotidiana dos habitantes. Observe essa pintura do Neolítico que, em vez de uma representação que busca imitar a natureza, temos figuras com poucos traços e poucas cores. As formas são mais sugeridas. A figura humana passou a ser o tema principal. Além disso, os traços das figuras representadas com frequência sugeriam movimentos e agilidade, como a representação de pessoas dançando. Surgiria mais tarde a primeira forma de escrita, a escrita pictográfica, onde os seres e as ideias são representados por desenhos. Aqui é um esqueminha que serve como revisão, que tem a etapa, então essa etapa é dividida em Paleolítico, Mesolítico e Neolítico, os vestígios artísticos que são encontrados dentro de cada período, as técnicas e os temas. Por exemplo, no período Neolítico, as técnicas, grandes pedras, formas, alinhamentos, dolmens, arquitetura. E dentro do Mesolítico, essas técnicas nem aparecem. A depender de onde esse Mesolítico ele surgiu, tem sim registros de algumas técnicas. Então vamos revisar. A transição do Paleolítico superior para o Neolítico foi acompanhada por algumas mudanças básicas para a humanidade. Entre essas poderíamos citar o aparecimento da linguagem falada, a domesticação dos animais e plantas, isto é, o aparecimento da agricultura e do pastoreio, o aparecimento da magia e da arte, o povoamento de amplas áreas antes não povoadas, como a Europa Central e Ocidental, o aparecimento de vários novos instrumentos, como a agulha de osso, os arpões, os anzóis, a machadinha, a lança e a faca. A resposta fica com vocês. Na próxima aula online, a gente vai discutir um pouquinho sobre.